Bem, gente, então vamos dar prosseguimento à nossa aula de genética, né? Então, espero que todos vocês estejam bem, saudáveis, assim como sua família. Então, vamos lá. Nós somos frutos da herança de nossos pais, avós e bisavós. E aí, vamos ver isso aqui. Nós somos da espécie humana. E a espécie humana tem 46 cromossomos nas suas células do corpo, que são chamadas de células somáticas, né? Então, no nosso corpo, as células têm 46 cromossomos, mas nossos gametas têm a metade desses cromossomos. Vamos lá ver os gametas. Bem, entre os mamíferos, o gameta feminino, ele é chamado de ovócito 2 e o gameta masculino é chamado de espermatozoide. Esses gametas, então, têm a metade dos cromossomos das células somáticas. Então, eles têm 23 cromossomos. Esses cromossomos, eles são organizados para os estudos, né, pelo tamanho e pela sua morfologia. Então, o cromossomo 1 é o maior, e aí ele vai pareando, ele vai ordenando os cromossomos de acordo com o tamanho. Ok, até chegar no 23, cromossomo 23. Quando ocorre a fecundação, que é o encontro do ovócito 2 com o espermatozoide, então nós temos o ovo ou zigoto, certo? Esse ovo ou zigoto, agora ele restitui os 46 cromossomos. E esse ovo ou zigoto, ele se divide em várias e várias células até formar o corpo humano. E essas células vão se diferenciando e tendo funções específicas de acordo com o seu órgão. Bem, e aí a gente tem uma representação dentro da genética que a gente chama de heredograma. Eu aqui representei o heredograma da minha família. Aqui em quadrado é um homem, representando um homem, e aqui uma mulher. Então, aqui nós temos meu pai e minha mãe, casados, né? Aí tem essa linha para representar que eles estão casados, essa outra linha para representar que eles tiveram filhos, e aqui para dizer quantos filhos eles tiveram. Então, pela representação aí, vocês dizem que o quê? Que eles tiveram um homem e 4 mulheres. Aí eu tô aqui, que eu fui antes da caçula. Então, eu tô aqui. Certo? Mas eles são primos. Então, eu teria que colocar mais uma linha aqui, ó, para dizer que foi um casamento consanguíneo entre parentes próximos. E então, se eu quiser representar aqui uma pessoa que tenha algum problema, então eu vou, né? Ela tem alguma característica que está sendo estudada, eu vou pintar ou quadrado ou redondo todinho. Então, essa pessoa que foi afetada com essa característica. Agora, se ela é heterozigota, eu posso colocar só metade pintada. Poderia ser assim ou poderia ser assim. Meu irmão morreu, então ele ficaria com um traço, certo? Para representar que ele já faleceu. Se eu casasse com um homem e tivesse filhos gêmeos, né? A representação seria essa. Esses filhos são gêmeos, são 2 meninas, e elas não são monozigóticas, elas não são idênticas. Se elas fossem idênticas, eu colocaria um tracinho aqui no meio. Ok, gente? Então, vamos falar de algumas características humanas, fáceis de serem percebidas. Implantação do cabelo na cabeça. Olha esse cabelo aqui, bem lá em cima da testa. Parece aquela cantora, né? Rihanna, né? O nome dela. Então, essa característica de ter o cabelo implantado bem em cima é uma característica dominante. Se você tem um implante de cabelo mais embaixo, essa característica é recessiva, certo? Então, por exemplo, se essa pessoa casa com essa, provavelmente os filhos também vão estar com essas características, né? Já que essa característica é dominante. Agora, e a capacidade de enrolar a língua? A capacidade de enrolar a língua. Se você já tentou fazer sua língua dobrar como um U,
essa característica é dominante. Se você não consegue, essa característica é recessiva. Faça uma pesquisa aí na sua casa, pergunte aí para os seus irmãos, veja com seus irmãos, com seus pais, quem tem a capacidade de fazer enrolar a língua. Tente fazer um heredograma da sua família em relação à capacidade de enrolar a língua. Bem, e o furo no queixo? Então, se a pessoa tem um furinho no queixo, essa característica é recessiva. E não possuir furo no queixo é uma característica dominante. Outra característica fácil de ser percebida no corpo humano é o lobo da orelha, onde a gente coloca o brinco, solto. E, às vezes, tem gente que tem um lobo da orelha bem junto, bem pregado assim no rosto. Essa característica é recessiva. E aí, você sabe dizer na sua família quem tem o lobo das orelhas soltos ou aderidos? Dá para fazer um heredograma a partir daí? Dá para saber se você é heterozigoto, se você é homozigoto a partir disso? Então, vamos lá. Continuando. Nós temos aqui os cromossomos. Os cromossomos é onde tem um DNA e ele está carregando os nossos genes, né? Que aqui eu estou representando por letras. Então, os genes, eles se agrupam em pares. O gene, vamos supor aqui que seja a capacidade de enrolar a língua, certo? Se ele possui capacidade de enrolar a língua, ele então é dominante, representado pela letra maiúscula. Eu recebi esse gene do meu pai. E aqui tem o cromossomo que veio da minha mãe. E o gene que ela me deu foi uma característica de não enrolar a língua, certo? Mas como essa característica é dominante sobre essa, eu expresso a característica de enrolar a língua. Porque enrolar a língua é dominante sobre não enrolar a língua, certo? Então, esses genes estão nos cromossomos em porções definidas. Ele pode estar no cromossomo 1, 2, 3, sei lá. E aí, eles estão sempre aos pares, ok? Essa característica aqui, no caso, como tem a letra maiúscula e a letra minúscula, eu digo que esse genótipo, ele é heterozigoto. Esse outro aqui, vamos supor que seja o lobo solto da orelha, né? Ele é dominante. Então, esse aqui, ó, as duas letras são iguais, ou seja, são B e são maiúsculas, todas duas. Então, ele é homozigoto. Homozigoto o quê? Homozigoto dominante. Se eu colocasse aqui, ó, o C aqui, o furinho na orelha, chamaria ele aqui de Czinho e Czinho. Essa característica aqui é homozigoto também, porque as duas letras são iguais. E ela é recessiva, ok? E o caso das ervilhas, estudado por Mendel, né? É um caso típico de dominância completa. Por que eu chamo de dominância completa? Porque uma característica encobre totalmente a outra, certo? Então, aqui, ó, ele estudou, por exemplo, sementes lisas, que são dominantes, e sementes rugosas, que são recessivas. Quando eu quero representar essas características através de letras, eu procuro a letra da característica que é recessiva, no caso é rugosa. Então, forma da semente eu vou representar pela letra R. Se essa aqui é recessiva, então ela é Rzinho, Rzinho. Se essa aqui é a dominante, então ela é Rzão, Rzão. Qual outra possibilidade dela ser lisa? Rzão, Rzinho. Por quê? Porque o Rzão domina sobre o Rzinho. É uma dominância completa. Então, se eu tenho aqui plantas que produzem sementes lisas com plantas que produzem sementes rugosas, na separação de seus gametas, eu vou formar apenas gametas, no caso, um Rzão e outro Rzão, e esse aqui é Rzinho e Rzinho. Quando eu coloco isso na representação do quadrado de Punnett, eu tenho aqui Rzão, Rzão, Rzinho, Rzinho, todos vão ser Rzão, Rzinho. Como a característica Rzão domina sobre o Rzinho, todas vão ser lisas. Então, a proporção
fenotípica, ou seja, do fenótipo, da característica, vai ser 100% lisa. E a proporção genotípica vai ser 100% Rzinho. Proporção genotípica está se referindo aos genes. Se está se referindo aos genes, está referindo sobre as letras, que a gente representa os genes por letras. Outro caso de dominância completa, em que uma característica domina sobre a outra. A cor da semente. Se a semente for de ervilha, for amarela, ela é dominante. Então, aqui a semente vai ser representada pela letra, cor das sementes, pela letra V. E verde seria a recessiva. Então, esse aqui seria Vzinho, Vzinho. Esse aqui, Vzão, Vzinho. Ou Vzão, Vzão, né? Suponhamos agora que eu tenha duas plantas que produzem sementes amarelas heterozigotas, ou seja, duas plantas, eu coloco elas para cruzarem. O que eu vou encontrar desse cruzamento? Quais são as possibilidades? Primeiro, eu vou separar os genes, os gametas, né? Separei os gametas, agora eu coloco naquele quadrado de Punnett. Vamos colocar ele aqui. Então, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Cruzamento entre dois heterozigotos vai dar uma proporção muito característica que é 3:1. Proporção fenotípica 3:1. 3 o quê? 3 amarelas. E uma o quê? Verde. E a proporção genotípica? São as letrinhas. Então, aqui, ó, uma Vzão, Vzão, para duas, Vzão, Vzinho, para uma, Vzinho, Vzinho. Tá? Então, isso é as proporções típicas de uma dominância completa. Quando é que isso não fica nessa proporção? Por exemplo, quando eu cruzo dois heterozigotos, sempre dá 3:1 na proporção fenotípica. Quando é que não acontece isso? Por exemplo, quando não é completa. Por exemplo, quando a herança é intermediária. Não é dominância completa, é intermediária. É como se fosse a mistura dos dois. É o caso dessa planta chamada de maravilha. Ela pode produzir plantas vermelhas, flores vermelhas e flores brancas. Quando eu cruzo vermelhas com brancas, vai dar uma característica que é a mistura das duas cores, ou seja, a flor resultante dessa planta daqui vai ser rosa, certo? Agora, o caso de codominância. Vamos ver essa daqui. Codominância também não é dominância completa. Uma característica não sobrepõe sobre a outra, certo? Então, eu vou ter não a mistura dos dois, mas a expressão das duas características vão estar presentes. Vamos supor essa daqui, a flor é vermelha, e essa daqui, a flor é rosa. E essa daqui vai ser expresso tanto o vermelho como o rosa, com manchas, né? Ok, então esse é um caso de codominância. Outra característica interessante são os alelos letais, né? Os genes letais. Então, isso foi descoberto quando um cientista pegou e começou a cruzar ratinhos que eram amarelos, heterozigotos, né? Então, os ratinhos eram amarelos heterozigotos. E ele sempre via uma proporção de 2:1. Quando ele contava a quantidade de nascidos e ele botava para cruzar dois heterozigotos e várias vezes, sempre vinha na proporção de 2:1. Mas se a gente tivesse fazendo dominância completa, sempre a proporção era para ser 3:1. O que foi que aconteceu com aquele que está faltando aí? Então, ele percebeu que esse daqui era amarelo, esse aqui é amarelo, esse aqui é o recessivo e tá faltando o azão. Cadê o azão? O azão morreu, as perninhas para cima. Ele morreu ainda na fase embrionária da rata-mãe, certo? Então, alelo letal. Quando esse genes está em dose dupla, ele causa a morte do filhote e aí ele não consegue aparecer. Então, o alelo letal é sempre na proporção 2:1, ok? Agora,
Existe agentes letais na espécie humana? Existe. Sabe aquele ator que ele fez aquele filme, aquela série do Game of Thrones, aquele ator que ele é anão, que ele tem uma cabeça proporcional, um tronco curto, os braços curtos, né? Esse ator, ele tem uma doença chamada de acondroplasia, que é um tipo de nanismo que tem proporções diferentes. Não é uma miniatura de um humano, é uma proporção diferente. E aquele ator, ele é azão-azinho. Quem tem acondroplasia é azão-azinho. Então, ele tem acondroplasia. E se ele tem uma estatura normal, ele é azinho-azinho. E quem é a pessoa que é azão-azão? Ela morreu. Porque a acondroplasia em dosagem dupla, a criança morre ainda na barriga da mãe, ok? Então, isso é um caso de acondroplasia. E aqui, o grupo sanguíneo, vou estudar daqui a pouco com vocês.